Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns livros que eu considero obrigatórios, que todo mundo deveria ler, porque são livros incríveis e além disso, eles são livros que ensinam muitas coisas, geram muita empatia, então são livros necessários pra todo mundo. Então se você gosta de vídeo assim, já deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no meu canal aqui embaixo e também me acompanha lá no Instagram, Estante de Romance, que lá a gente tá sempre pertinho, sempre tem resenha, eu falo das minhas leituras atuais, a gente conversa lá nos stories, enfim. Então me segue lá pra vocês não perder nada e bora começar o vídeo. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, então, é O Diário de Miriam. Ele é como se fosse, assim, um diário de Anne Frank, tá? Mas esse livro aqui a gente vai acompanhar relatos de uma criança em meio à guerra da Síria. Então, pensem o quanto isso pode ser impactante, né? A Miriam, ela tem 6 anos de idade quando a guerra começa. Eu vou ler aqui para falar certinho para vocês os nomes, tá? Em 2011, começaram as manifestações contra o presidente Bashar al-Assad em Alepo. E daí isso se segue, né? Em 2012, os primeiros tiroteios, as primeiras bombas e, consequentemente, as pessoas mortas, né? Isso foi até 2016. Então, enfim, aqui a gente vai conhecer através de relatos dessa garota como era a rotina dela ali, como ela já se acostumava com os barulhos de tiroteios, de bombas e explosões, enfim. Então, é um relato doloroso, é triste, é difícil de se ler, mas a gente tem uma noção maior, sabe, das coisas, sai da nossa bolha e vê outras coisas que estão ao nosso redor, mesmo que indiretamente. Então é um livro muito bonito, assim, bonito no sentido emocionante, tá? Não é bonito, não é bonito, me expressei mal. Mas é no sentido doloroso, no sentido emocionante, sabe? E, enfim, é muito triste, na verdade, acompanhar essa menina tão nova sofrendo coisas que ela nem entende, na verdade, ela nem sabe direito o que tá acontecendo. Mas, enfim, é, tipo, muito real e muito triste. Então, esse livro é muito necessário, eu indico pra todo mundo. O próximo é um pouquinho mais leve, tá? Em algumas partes, que é A Casa das Estrelas. Aqui a gente vai ter, assim, um livrinho muito rapidinho de ler, vou até tentar mostrar aqui pra vocês como ele é por dentro. Olha só, calma que é muito difícil com uma mão só. Eu não sei se vai dar pra ver, mas são percepções das crianças sobre o mundo. Então tem, por exemplo, amor, amizade, poesia e na frente o que as crianças acham daquilo, né? Como que a criança define aquela palavra e a idade dela. Por exemplo, o nome, né? Deus. A Ana Milena, de 5 anos, falou que é o amor com cabelo grande e poderes. Tipo assim, é muito genial esse livro, entendeu? Tem coisas engraçadas, tem coisas pesadas, tem coisas tristes, mas é um livro, assim, que eu recomendo pra todo mundo, porque ele é, tipo, muito rapidinho de se ler, e ele é um livro que não é tão falado, né? Ele foi indicado muito pela Jojo, por isso que ele se tornou tão famoso através dela. Mas mesmo assim é um livro que eu indico muito porque é muito lindo a gente ver, literalmente, o que está escrito aqui na capa, que é o universo pelo olhar das crianças, né? O quanto essas crianças são inocentes, o quanto tão novas às vezes sofreram muito. Então é um livro muito bonito e que eu indico demais pra vocês. Próximo livro tem até vlog de leitura aqui no canal pra vocês, que é Cartas para Martin. Esse livro é extremamente necessário, tá? Eu acho ele simplesmente incrível. Aqui a gente vai conhecer o Justice, e aí ele escreve cartas para o Martin Luther King, né, na verdade, questionando, conversando, desabafando sobre o racismo. E a gente vê as situações que ele passa no dia a dia dele, a gente consegue se colocar no lugar, né, assim, ter um pouco da impressão do que talvez eles sofram. A gente talvez consegue, né, na verdade, se colocar no lugar dele e entender certas coisas. E a gente vê ele mesmo descobrindo certas coisas, sabe? Ele mesmo se questionando outras pessoas. Tem muitos debates aqui. É um livro muito rapidinho de se ler. Apesar de ser um assunto bem pesado, assim, um assunto delicado, porque fere muita gente, né? Inclusive os personagens. Então,
Mas mesmo assim é um livro que tem uma narrativa fluida, tem uma narrativa fácil, que dá para devorar, assim. E tem várias, por exemplo, debates, muitos diálogos, entrevistas de jornal. Então isso acaba deixando a leitura mais fluida também. Mas é uma leitura muito dolorosa, tá? Uma leitura muito real, assim, sabe? A gente sabe que é ficção, mas ao mesmo tempo não é ficção. Então isso é doloroso, isso deixa a gente meio com sentimento de indignação, sabe? Então esse livro é muito, muito lindo. E ele fala muito sobre o racismo de uma forma muito inteligente, muito boa, e que a gente, por exemplo, eu, que não é a minha realidade, a gente consegue pelo menos imaginar como é, né? E assim a gente consegue ter mais empatia e ser cada vez menos preconceituoso. Então, enfim, esse livro é sensacional, eu indico muito, muito, muito para vocês. O próximo livro, ele na verdade já é leitura obrigatória em alguns lugares, que é Flores para Algernon, gente. É uma ficção científica, mas que tem, assim, uma linguagem muito, muito fácil. Eu nunca tinha lido uma ficção científica, foi meu primeiro contato. E, enfim, tá? Vale muito, muito a pena. E esse livro, ele vai contar pra gente sobre o Charlie. O Charlie, ele tem uma deficiência intelectual muito grave e ele não percebe ali o que está ao redor dele, sabe? Por conta disso. E aí, o sonho dele é ser inteligente para orgulhar as pessoas ao redor dele, para se sentir bem como as outras pessoas. E aí, por isso, ele passa por uma experiência que promete aumentar o QI dele, né? E aí, ele faz todo o procedimento e, de fato, né, é um sucesso a experiência, só que algumas coisas começam a ser questionadas, algumas coisas se tornam problemáticas ali no livro, porque ele começa a perceber como ele era tratado antigamente, se a inteligência é tudo isso mesmo, se é melhor às vezes a gente ser meio ignorante, no sentido de não perceber algumas coisas ao nosso redor pra gente não se magoar. Será que a inteligência vale tudo isso mesmo, sabe? Será que ele não era mais feliz quando ele era como ele nasceu, né, com essa deficiência? Então, enfim, tem muitos debates, muitos questionamentos, muitas reflexões nesse livro, e ele também gera muita empatia, sabe? Ensina muitas coisas pra gente. É um livro muito lindo e também é muito doloroso, tá? Nenhum livro desse que eu tô indicando é fácil de ser lido, mas eles são necessários porque são livros que trazem temáticas muito importantes na minha visão, que eu acho que todo mundo deveria ler e ter consciência, pelo menos um pouco, desses assuntos. Então esse é um livro muito, muito lindo, ele é muito comovente, ele é muito delicado. Enfim, apenas leiam, tá? E a edição dele também é linda, capa dura, perfeita. As edições de todos esses livros que eu tô mostrando, na verdade, são lindas. E o último que eu vou mostrar pra vocês é O Ódio que Você Semeia. Eu tô panfletando tanto esse livro aqui esses dias, que, enfim, vocês já devem estar cansando de me ver falar sobre ele, mas é porque ele é incrível realmente, tá? Aqui a gente conhece a Star, ela é uma menina negra, e que ela tá ali no auge da adolescência dela, e a vida toda o pai dela ensinou ela como se portar com policiais, com pessoas brancas. Ela tem ainda o pequeno privilégio de estudar numa escola mais rica, assim, né, predominantemente brancos, né, como a gente já conhece, mas ela passa ali por uma tragédia junto ao um dos seus melhores amigos, e isso que é nisso que o livro vai estar ali o tempo todo, sabe? Tipo, o que ela vai fazer a respeito do que aconteceu. Ela é a única testemunha ali do que aconteceu, então ela precisa, ao mesmo tempo, tomar uma atitude, ao mesmo tempo ela tem medo disso, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar dela. Ela já se cobra muito para não ser vista como a negra raivosa que que fala palavrão, que fala coisas ruins, porque negros fazem isso e não sei o quê. Então ela já se cobra muito, principalmente ali na escola. E, enfim, ela mora num bairro mais periférico, então que ela ali não tem essas duas realidades, sabe? Enfim, o livro é muito além disso, tá? O livro foca muito em coisas extremamente importantes. Vai um pouquinho além do racismo também, tem ali a parte de tráfico de drogas, por exemplo. Então, gangues e enfim.
Mas o foco principal dele é o racismo e eu acho que é um assunto muito, 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 muito importante que, infelizmente, em 2021 muitas pessoas ainda não entenderam, não respeitam, ainda são preconceituosos. Então, eu acho que é sim um livro necessário. Mesmo que você não seja preconceituoso, a gente tem essa história. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo leia para gerar cada vez mais empatia, para que a gente possa ter vontade de fazer algo, sabe? Esse livro você termina ele com vontade de fazer alguma coisa para mudar 1% que seja, sabe? Então esse livro é incrível, maravilhoso. A linguagem dele também é muito fácil. Todos esses livros que eu tô indicando para vocês, todos eles são muito importantes, com a linguagem muito fácil. Eles são rapidamente lidos, tá? Tipo, não são livros aqueles tipo clássicos mega difíceis de ler. Não, a linguagem deles é muito acessível, as edições são lindas e os links de todos eles estão aqui na descrição, caso vocês tenham se interessado, para poder garantir. Eu recomendo de olhos fechados todos eles, porque eles são maravilhosos e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas então é isso, comenta aqui embaixo quais esse livro você já leu, se você tem vontade de ler algum deles, e me indica algum também que você considera como obrigatório e um livro necessário para todo mundo ler. Então é isso, se você gostou do vídeo até aqui, deixa seu like pra mim, se inscreve no meu canal aqui embaixo e me acompanha lá no Instagram Estante de Romance pra gente ficar juntinho, conversar e vocês me acompanharem em tempo real por lá também, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!